Prezados professores, hoje é com grande satisfação que nós vamos apresentar o nosso trabalho de graduação referente ao curso de Gestão Empresarial EAD, promovido pela FATEC, Faculdade de Tecnologia de Americana. Esse trabalho ele teve como participação os alunos Davi Dosso Brunelli e eu, Fábio Rogério Pereira. E nós tivemos aí como o professor orientador, o Adalberto Zorzo. Aproveitamos para fazer nossos agradecimentos aí a ele por toda essa orientação, embasamento, encaminhamento aí, para que isso nos fizesse ter condições de concluir o nosso trabalho, né? Chegar onde chegamos aí na finalização do nosso curso. Então, nossos sinceros agradecimentos, Adalberto. Nós utilizamos como tema do nosso trabalho a gestão da sustentabilidade. Hoje é um tema muito pertinente, ele é muito abrangente, né? É um grande desafio aí para o gestor moderno, o gestor que quer promover a sustentabilidade da sua empresa como um todo. E nesse trabalho nós utilizamos aí como dois tópicos norteadores aí, que é a energia solar e o reflorestamento sustentável. Quando se fala de sustentabilidade aí, de alternativas, nós encontramos muitas em diversas áreas, porém entendemos aí, chegamos no entendimento de como tema norteador para o nosso trabalho a energia solar, que é uma energia limpa, é um método aí que promove grandes retornos, tanto econômico quanto sustentáveis para a empresa. E a parte de reflorestamento sustentável também, que é um fator muito importante aí, né, na preservação do nosso meio ambiente, na questão de aquecimento global, na questão da pureza do nosso ar, que é o nosso fator importante aí de vida, né? Então foram esses dois pontos aí que nós escolhemos como tema norteador da nossa pesquisa. O objetivo principal aí foi destacar então os desafios do gestor moderno, né, que é conciliar a rentabilidade e a sustentabilidade da empresa. A gente fala de sustentabilidade, não é necessariamente, né, pensando só em meio ambiente. Primeira parte é a sustentabilidade da própria empresa, como que ela se mantém. E depois também nós temos um fator muito importante que é a sustentabilidade voltada à sociedade, né, o que a empresa interfere nesse ponto, né, de forma positiva ou negativa. E também ao óbvio que é o meio ambiente, né? Quais são os reflexos aí que uma empresa promove no meio ambiente. Então isso aqui são os grandes desafios do gestor, né? Manter toda a estrutura da empresa focada nisso, se destacando, né? Se tornando competitiva e principalmente se mantendo no mercado. Então, como ressaltando nossas justificativas, né? Que é a importância então da gestão, pensando nos princípios sociais e ambientais. Então, ressaltamos então que isso é um tema muito pertinente, né, que é a importância que a empresa tem no meio social e ambiental. Então, isso que se remete aí às nossas justificativas, ter escolhido esse ponto tão importante para fazer o nosso trabalho. Nós usamos então como metodologia pesquisas na internet, livros, artigos e também 2 estudos de caso. Foram muito pertinentes no desenvolvimento aí do nosso trabalho, né? Encontramos 2 empresas solidificadas, cada uma em seu segmento, que encontraram alternativas, que encontraram soluções sustentáveis e que estão promovendo aí resultados positivos como um todo. Agora o Davi vai dar sequência na parte de desenvolvimento, onde destacamos todos os embasamentos, alternativas, soluções, tudo que está disponível aí para o gestor melhorar a sua tomada de decisão e colocar a empresa no caminho certo, num caminho sustentável. Vou estar dando continuidade ao que o nosso amigo Fábio estava falando. Agora a gente vai entrar na área de desenvolvimento. Eu vou estar falando sobre energias renováveis. Energias são renováveis, né? Aquela que vem de recursos naturais, como sol, vento, chuva, maré, energia geotérmica, são exemplos, né?
É importante notar que nem todo recurso natural é renovável. Por exemplo, urânio, carvão, petróleos são retirados da natureza, porém existe em quantidade limitada. Aqui a gente tem um exemplo da matriz elétrica no Brasil. Que a gente está falando sobre energia, a gente vai exemplificar um pouco. Quando a gente fala na matriz elétrica do Brasil como um todo, em dado de 2018, 65,2% é oriundo da energia hidráulica. Isso porque, graças ao Brasil é um país muito abençoado no que se diz a bacias hidrográficas, né? A gente tem, por exemplo, a usina Itaipu, que durante anos foi a maior do mundo, né? A gente tem agora a Belo Monte, que fica lá na bacia do Rio Xingu, no norte do estado do Pará, que é a maior usina 100% nacional. A gente tem a usina Tucuruí, que fica no Rio Tocantins, também no estado do Pará. E a gente aqui pode observar que depois da usina hidráulica é seguido por gás natural, biomassa, solar e eólica, que é onde a gente quer chegar, com uma porcentagem muito pequena, de 6,9%, carvão, nuclear, petróleos e derivados por último. Já adiantei, né? A gente quer entrar em energia solar fotovoltaica. Só para dar uma breve explicação, né? A energia obtida através de conversão direta de luz em eletricidade, né? Por meio do efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico é a criação de tensão elétrica ou de uma corrente elétrica correspondente num material após a sua exposição à luz. O material são essas placas. Certo, você já deve ter visto, às vezes em cima de alguma casa, ou até mesmo em alguma indústria, né? A energia solar é um bem inesgotável, né? Uma fonte de energia capaz de gerar energia suficiente para satisfazer toda a demanda energética mundial. Então tem uma capacidade muito grande, né? Aqui a gente consegue ver legal isso daqui, né? Potencial a ser explorado no Brasil. A usina hidrelétrica ainda a ser explorado tem um potencial de 172 gigawatts. A eólica, um potencial de 440 gigawatts. Quando a gente fala em energia solar, a gente tem um potencial de 28.500 gigawatts, muito, muito superior da hidrelétrica e até mesmo da eólica. Mas eu acabei de falar que a usina hidrelétrica é uma usina limpa, né? É um tipo de energia renovável. Por que migrar de usina de energia hidrelétrica para energia solar? Porque já que a gente está falando de sustentabilidade, os impactos ambientais causados na construção de uma usina hidrelétrica são gigantescos. A gente tem um exemplo mais recente, a construção da Belo Monte, né? Que com a construção dela teve impactos ambientais tremendos, né? Florestas são destruídas, né? A fauna, a flora brasileira, áreas são alagadas, trechos dos rios acabam secando, a população ribeirinha são prejudicadas. Por isso que a gente está querendo migrar para essa energia solar, né? Por que energia solar? Quais são as vantagens, né? A energia solar é uma energia acessível. No Brasil, aí, quase na totalidade dos dias, é um país ensolarado, né? É uma energia limpa, terá enormes benefícios a longo prazo, aumenta a segurança energética, reduz a poluição, tem os custos da mitigação das mudanças climáticas, né? Mantém os combustíveis fósseis com o preço mais baixo. Então, existem diversos motivos para a gente optar pela energia solar. Mais para frente, o nosso amigo Fábio vai estar dando um exemplo de uma empresa nacional que optou pela energia solar. Agora a gente vai estar mudando um pouquinho de assunto, a gente vai estar falando sobre reflorestamento. Já que a gente está falando de sustentabilidade, a gente achou muito interessante reservar um pouquinho do tempo falando sobre isso, porque a gente tem dados muito tristes, né? Um relatório da ONU
relatou que do ano de 2010 a 2015, o Brasil perdeu 984 mil hectares. 984 mil. Para piorar, grande parte do desmatamento é realizado por meio de queimadas, né, que são dos maiores motivos de emissão de gás carbônico e material particulado no país. Cerca de 75% das nossas emissões de CO2 vem do desmatamento e das queimadas, né, que liberam o carbono acumulado na biomassa das árvores. Antes de falar sobre florestamento e reflorestamento, eu queria falar sobre o reflorestamento. Existem dois tipos: o intencional, que envolve o plantio e manutenção da vegetação em áreas que tenham sido previamente degradadas ou destruídas, né? Ou o reflorestamento também pode ocorrer por motivos legais, né? Seja para a captação de gás carbônico, para tentar recuperar o ecossistema original, para fins comerciais, para interesses sociais, ou simplesmente para minimizar as pegadas ambientais, seja de pessoas, de empresas ou de instituições. Agora falando, a gente tem o florestamento, né, que é o plantio em área onde historicamente não havia floresta. E também tem o reflorestamento, que é o plantio em áreas que historicamente havia vegetação, mas que foram convertidas pelo ser humano para outro uso, seja para agricultura, seja para a criação de gado, seja para a utilização da madeira, enfim, né, o homem, infelizmente, não precisa de muitos motivos para destruir, né, para desmatar, simplesmente desmata, né, como a gente falou, seja pela ganância, seja pelo poder. Mas por que fazer esse reflorestamento, nós como gestores, né? Qual que são a vantagem, né? Pensando no meio ambiente, as vantagens são inúmeras. A gente vai ter uma retenção de CO2, a gente vai ter uma diminuição das altas temperaturas que estamos enfrentando, a gente vai recuperar nascentes, vai ter uma maior proteção nas bacias hidrográficas, vai reduzir a poluição sonora, vai ter uma manutenção na biodiversidade, o controle, prevenção de erosão, deslizamento de terra, um embelezamento da paisagem, vai ter um incentivo ao ecoturismo, contato direto com a natureza, abrigo na alimentação para a fauna, né? Diversos benefícios que a gente como gestores possamos e devemos pensar nisso. Agora o nosso amigo Fábio, ele vai dar continuidade e vai dar exemplo de duas empresas nacionais, que uma que está usando a energia solar e outra que está fazendo esse reflorestamento sustentável, né? Agora com você, Fábio. Bom, agora dando sequência então na parte dos nossos estudos de caso, os quais deram embasamento à nossa metodologia, junto com as pesquisas de internet e artigos, encontramos duas empresas conceituadas, duas empresas em segmentos distintos que encontraram soluções sustentáveis para os seus segmentos, que acabou promovendo então resultado positivo tanto para a própria empresa, a própria estrutura, quanto para a sociedade e o meio ambiente. Então as duas empresas aí foram a Natura e a Suzano, né? Então inicialmente vamos falar um pouquinho sobre a Natura e na sequência a Suzano. A Natura, então, é uma empresa sediada no estado de São Paulo, né? Mais precisamente aí na cidade de Cajamar, e ela acabou se destacando nessa parte do desenvolvimento de estrutura, de solução sustentável às alternativas aí de energia solar, e ela se tornou o maior conjunto de placas solares do mundo. Então totalizaram aí 1.580 placas, né, instaladas na empresa. A gente tem uma ideia de dimensão disso aí, isso aí equivale a 1.800 metros quadrados. Então é uma estrutura muito grande, né, que foi instalada na empresa. Como se pode ver aí nessa imagem aérea que foi tirada aí para a gente evidenciar isso, né? Então, qual foi o motivo, os porquês que a empresa procurou essa solução, né?
ela tem uma grande preocupação com a emissão de gás carbônico. Então, nesse método aí, ela teve uma redução aí de 37 toneladas de gás carbônicos aí expelidos, né, de poluentes expelidos aí anual. Então é um número muito significativo aí de redução. A gente pega aí também outros números da empresa, olhando para o próprio lado da empresa, isso ela consegue produzir energia, essa estrutura toda ela consegue produzir energia para 21 salas mais 2 auditórios. Se a gente for fazer equivalência também de comparações, é referente então ao consumo, essa economia é referente ao consumo de 459 casas, né, no Brasil durante o período de um mês. Então a gente vê que isso realmente dá um resultado positivo, né, tanto para a sociedade como para a própria estrutura da empresa e ao meio ambiente, que está ligado, uma coisa está ligada à outra, né? Então essa empresa aí ela tinha como foco, ela tem como foco, né, gerar resultados positivos. Como a gente vem falando, sustentabilidade ela precisa gerar resultados positivos. Todo método de uma empresa, né, ele produtivo, ele pode promover resultado negativo quanto positivo no seu método produtivo, né? E também a Natura ela já tinha um próprio projeto aí que isso veio somente a fortalecer, que é o projeto Natura Carbono Neutro. Então isso aí acabou contribuindo também para esse projeto. E o objetivo, então, o foco principal, né, da Natura, então, é a redução aí, é a neutralização aí das emissões aí dos poluentes aí, que oriundos aí dos seus processos produtivos. Bom, agora nós vamos falar então sobre o nosso segundo estudo de caso, que é a Suzano, uma empresa aí solidificada no segmento de papel e celulose. Ela tem uma particularidade por ela estar ligada diretamente ao meio ambiente, devido ao seu método produtivo ser a madeira. Então, constantemente ela tem que buscar soluções, né, e melhorias para que não dê impacto negativo no seu processo produtivo, muito pelo contrário, que ela tenha resultados positivos beneficiando sociedade e meio ambiente. Então, o objetivo aí, né, dos passos que foram já dados pela Suzano, ela em 2009 ela assinou um pacto, né, teve um pacto de restauração da Mata Atlântica. Então isso aí foi um pacto muito importante aí para a empresa, né, que remete ao meio ambiente aí com resultado positivo. Que o intuito disso aí é uma recuperação, né, de 15 milhões de hectares até o ano de 2050. Então, ou seja, é um planejamento a longo prazo, né, que traz até remete ao que o gestor, o administrador tem de fazer planejamentos de pequeno, médio e longo prazo para a sustentabilidade aí das empresas. Então, outro fator também, a empresa ela teve um compromisso aí com a Fundação Getúlio Vargas, né, que é o controle aí, a apresentação aí dos controles de emissão de gases para diminuir então o efeito estufa do aquecimento global. Então, algumas das iniciativas da empresa, ela teve então a proteção e qualidade aí dos recursos hídricos, a educação socioambiental, resgate cultural, parcerias florestais e fomento de produção. Também teve o combate a incêndios florestais, restauração das áreas degradadas, né, isso é muito importante também, pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia para otimização e uso da terra. E o objetivo dela é fazer a diferença, que possa deixar marcas de forma positiva para gerações futuras e fazendo as diferenças, o que é feito nos dias de hoje. Bom, para concluirmos, gostaríamos então de explanar um pouco nossa linha de pensamento, o que nós absorvemos em cima dessas pesquisas, em cima desses estudos, em cima do que nós aprendemos no decorrer do curso também. Então, ou seja, o gestor ele tem um grande desafio, os desafios internos já dentro da sua empresa, né, com todos os processos produtivos e principalmente com a sociedade e o meio ambiente. Então ele tem que ficar atento com quais são os resultados que a sua empresa está promovendo, o que ele está fazendo para que sua empresa promova para a sociedade e meio ambiente. Resumindo, então, esses resultados têm que ser positivos. A empresa, de forma alguma, para que se ela tenha
um método ético, ela tem um foco no futuro, ela quer se manter competitiva, ela tem que prover resultados positivos para todos, sociedade, ambiente e para si. Se alguma dessas partes aí está gerando um resultado negativo, no futuro isso não vai gerar sustentabilidade. Por isso que é ressaltado o tema sustentabilidade, ou seja, se manter. E é o que a empresa precisa para se tornar competitiva e manter sempre o sucesso e o progresso como um todo. Bom, agora gostaríamos de agradecer, fazer nossos agradecimentos, primeiramente a Deus, né, pela saúde, pela sabedoria, discernimento, né, e permissão que fizéssemos esse curso. Né, agradecer a nossa família pela compreensão, pelo apoio, agradecer a vocês, professores, por todo o ensinamento, conteúdo, para que fizéssemos agregar mais em nossas carreiras, ajudar-nos no nosso profissionalismo também. Agradecer à instituição pelo acolhimento, ressaltar novamente nossos agradecimentos ao professor orientador. Agradeço também, aproveito agora para agradecer também ao meu amigo Davi, que me ajudou muito na conclusão desse trabalho aí, orientação e apoio, né, e com muita parceria. Muito obrigado a todos.